Deixa eu falar uma coisa muito importante. O nosso tema é luz e trevas não podem coexistir, não podem ocupar o mesmo espaço. Eu estava querendo falar sobre isso e eu até pesquisei um pouco e eu vi que houve muitas discussões no passado, discussões científicas sobre o assunto, se existe mesmo trevas e luz, ou um não é só o reflexo do outro, ou a ausência do outro. E para nós, bem simplesmente, eu concluí uma coisa: só existe luz, não existe trevas. As trevas é apenas a ausência da luz, porque quando a luz chega em qualquer lugar, as trevas se dissipam. E a luz, você pode transportar luz para algum lugar, mas você não pode transportar as trevas. Se a luz chegar no lugar, as trevas desaparecem. E não tem como você levar trevas para onde tem luz. Então, pensando nisso, nós vamos ver que a Bíblia faz algumas comparações sobre luz, sobre trevas. Inclusive, a Bíblia até diz que nós somos a luz do mundo. Mas eu quero hoje, junto com os irmãos, estudar um pouco a palavra. Quero convidar você para abrir seu coração, procurar compreender isso, porque é muito importante, é vital para nós conhecer a palavra de Deus. Então, nós vamos estudar hoje a primeira carta de João, no capítulo 1 e capítulo 2. Primeira epístola de João, abra sua Bíblia aí, fica um pouquinho antes de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. E é uma carta muito preciosa, que alegra meu coração, é muito confortante ouvir, ler e viver tudo isso que o apóstolo João passa para a igreja. Também eu quero falar que muitos escritores da Bíblia, muitas cartas são escritas diretamente para uma igreja específica ou para uma pessoa. No caso, o Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos, ele escreveu para Teófilo. Tem algumas cartas de Paulo que ele escreveu para Timóteo, outras para Filemon. Essa carta de João ele escreveu para todos os crentes, de todas as idades, tanto velhos como jovens, para todas as idades. E ele começa, o assunto dele é em cima de uma situação que estava acontecendo na época na igreja. É até bom a gente perceber uma coisa: tem pessoas que dizem assim, eu vou sair dessa igreja porque eu encontrei um erro lá, eu encontrei discussões, eu encontrei gente que pensa diferente. Irmão, se a gente fosse fazer isso, nós íamos rodar todas e depois voltar para a mesma, porque todas têm, inclusive essa igreja lá em Éfeso, que João escreveu no ano 90 aproximadamente, ele escreveu para tentar estabilizar a situação da igreja que estava tendo alguns problemas. Essa primeira carta ele escreve para combater um tipo de pensamento que estava dividindo a igreja, porque a igreja lá era muito influenciada pelos gregos. Então havia muita mistura de crença, que nós chamamos de sincretismo religioso. Mistura de crenças, choque de opinião. Pessoas que vieram de fora, eles eram pessoas importantes em outras religiões que não eram cristãs, e agora eles se converteram, mas eles não queriam abrir mão daquele pensamento anterior, e isso estava prejudicando a comunhão da igreja, ao ponto de João dizer o seguinte, olha, lá no capítulo 2, versículo 19, ele diz, olha, não dá para ter comunhão assim. E se eles saíram do nosso meio é porque eles não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, tinham ficado. Então, fica bem claro que dessa divisão, dessa discussão, pessoas não aceitaram, alguns deles saíram da igreja. E a gente vê isso acontecendo hoje também, mas não é assim a vontade de Deus. E o conflito era, nesse caso aqui, era em torno da pessoa de Jesus. Se Jesus era Deus ou não. Porque para alguns, Jesus não podia ser Deus porque ele era humano. Eles achavam, Deus não pode ser humano. E havia até uma pessoa importante na igreja, assim, de influência, que estava ensinando uma outra doutrina, dizendo que o Cristo era só um espírito que podia habitar em Jesus naquela época, mas podia também habitar em outras pessoas. Por exemplo, eles criam que Jesus era uma pessoa especial, que recebeu o Espírito do Cristo, porque Cristo não é o nome próprio de uma pessoa. Cristo é a posição que ele ocupa diante de Deus. Cristo é o Messias, é o ungido, é o escolhido.
Cristo é o ungido de Deus, que desde a antiguidade Deus estabeleceu para salvar a humanidade. Então, Ele é Deus, assim como o Pai e como o Filho, Ele também é Deus. E agora eles estavam acreditando que esse Cristo, o Espírito do Cristo habitou em Jesus, mas quando Jesus morreu, esse Espírito saiu de Jesus e poderia habitar em outra pessoa. Em cada época viria um Cristo, e isso abre até caminho para que quando o anticristo vier, aqueles que acreditam nisso vão cair na onda de pensar que o anticristo é o Messias, porque ele vai começar a fazer coisas extraordinárias, e eles vão pensar: está vendo? O Espírito do Cristo está nesse homem, ele é o Cristo da nossa época. Então era uma coisa bem doida. E João estava ensinando a igreja sobre isso. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos nos debruçar sobre ela para nos alimentar. E nós vamos ver aqui que, ao contrário, como eu disse, de alguns, João escreveu para todos os crentes, não para uma pessoa específica, nem para uma igreja específica. E João chama os membros da igreja lá de filhinhos, de jovens e de pais. Eu imagino que ele não estava se referindo a crianças ou a filhinhos, os bebês ou os meninos, né, biologicamente falando, e jovens e pais, mas ele estava se referindo ao nível de conhecimento, de vida com Deus, que pessoas que converteram hoje no culto, agora há pouco, converteram 4 pessoas, e essas pessoas são bebês no reino de Deus, porque entraram agora. E ele fala para os filhinhos, ele fala para os jovens, aqueles que já têm mais uma experiência na fé, e fala também para os pais, aqueles que já deveriam ser mestres, aqueles que deveriam estar vivendo o Evangelho de uma forma mais intensa. E ele afirma verdades teológicas importantes e discorre especialmente sobre a doutrina de Cristo. O autor exalta o amor e enfatiza a necessidade de associar fé e ação. Ele está dizendo: no reino de Deus não pode ser só de nome, só de boca. Eu sou cristão, por quê? Porque eu congrego na igreja cristã, mas a minha vida não apresenta nenhuma ação. Isso não pode ser. Ele fala que existe uma necessidade de associar fé e ação. O fundamento da vida cristã é um relacionamento com Cristo que resulta numa obediência aos mandamentos divinos, que vai resultar em uma fé verdadeira, uma ética proativa e um amor intenso e profundo por Deus e pelas pessoas. Amém? João está alicerçando os irmãos daquela igreja, e serve para nós hoje, porque, como eu disse, ele não escreveu especificamente para aquela igreja, mas foi uma carta para todos os crentes de todas as épocas, que nós precisamos ter uma fé verdadeira. Irmãos, fé verdadeira, que eu estou mencionando aqui, não é aquela fé intelectual de apenas acreditar. Eu acredito em Deus, todo mundo acredita em Deus. Você sabia que até o diabo acredita em Deus? Ele acredita que Deus existe, ele sabe disso. Mas eu estou falando de uma fé, de quando você se identifica com Cristo, quando essa fé entranha você, corre nas suas veias, e você fica dominado por ela, e você chega à conclusão: o que eu posso dar a Deus, como aquele canto fala, se Ele é tudo para mim, que a minha vida depende dEle. Quando essa fé faz de você uma pessoa totalmente aliançada, ao ponto de você se identificar com Cristo e acreditar mesmo, e viver a morte de Cristo na cruz. Ele morreu por mim, eu morri com Cristo na cruz, ao ponto de você também se sentir assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Apesar de você e eu estarmos ainda nesse plano de vida aqui, onde o pecado ainda está nos cercando, mas em Deus nós já somos um com Cristo, amém? É isso que João está falando, dessa fé verdadeira. E também deve acompanhar a vida do crente uma ética proativa, não só de você se tornar e se proteger para ser correto, e o pecado vir até você e você dispensar, não pegar, mas você ser um agente ativo de transformação para esse mundo, de você levar com a sua vida, essa vida de Deus que está em você, e você chegar no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, e transmitir essa mesma fé que você recebeu, que você vai chegar para o seu vizinho, ou para as pessoas que você conhece, e vai dizer: eu não estou pregando um evangelho que eu apenas ouvi, estou pregando um evangelho que entrou na minha vida e me mudou.
Esse é o evangelho mais poderoso, o evangelho do testemunho. E o terceiro ponto aqui, um amor ardente por Deus e pelas pessoas. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Um amor profundo por Deus. E grande parte dessa carta gira em torno dessas três ênfases: uma fé verdadeira, uma ética proativa. Você é ético, você não anda pisando nos outros, derrubando os outros, puxando o tapete de ninguém. Você age corretamente, por isso as pessoas podem confiar em você. E você tem um amor intenso por Deus. Deus está aqui trabalhando e ensinando os seus filhos que acabaram de nascer de novo. Todos os que nasceram de novo. E João é o mesmo que escreveu os evangelhos. E ele escreveu o seu evangelho para que creiais que Jesus é o Cristo. Ele não estava apenas recebendo Cristo, sendo um portador do Cristo, mas para que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Aleluia. Em seu nome o inferno treme, em seu nome nosso pecado é perdoado, em seu nome nós podemos ser salvos. Amém, irmãos? Você faz parte disso. Aleluia. Glória a Deus, isso é maravilhoso. João escreveu por 4 razões: para que a alegria deles fosse completa, para que eles evitassem o pecado, para que eles se acautelassem do erro, para que eles soubessem que eles têm a vida eterna. No capítulo 5, versículo 13, ele diz: eu escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Quando você sabe o que você tem, você guarda, você protege. Quando você não sabe, você pensa que é só membro de uma igreja. Quando vem as tentações, as lutas, facilmente você vai deixando. Mas quando você sabe: eu tenho a vida eterna, eu vou fazer qualquer coisa para manter isso, eu não vou me desviar do caminho de Deus. Amém? Isso foi só a introdução. Nós vamos agora então entrar no capítulo 1 de 1 João, versículo 1 em diante. Vamos ler. Olha o que diz, versículo 1 a 3, vamos ler agora. Vamos ler todo esse capítulo e mais o 2, uma grande parte dele. Mas o que era desde o princípio, o que temos ouvido e que temos visto, o que nossos próprios olhos contemplaram, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João está dizendo: nós temos anunciado aqui um evangelho que fala da pessoa de Jesus, o Salvador do mundo, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, com o seu Filho Jesus Cristo. Se vocês continuarem crendo dessa forma que vocês estão crendo, como o João estava falando com um público lá, tinha um tal de Cerinto, que era uma pessoa importante na igreja, que estava disseminando esse pensamento, que é contra a doutrina de Cristo. E João está dizendo: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se vocês não mudarem de ideia, se vocês não deixarem o achismo de vocês, se vocês não abandonarem a antiga crença, se vocês não abandonarem suas superstições, vocês não poderão ter comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Você não é um membro da Igreja da Paz, você é parte do reino de Deus, você é um filho de Deus, você é um com Cristo. Amém, irmãos? João está enfatizando isso, fortalecendo essa ideia. O propósito de Deus em seu Filho tem uma dimensão eterna. João escreve como testemunho ocular: Cristo não era apenas uma visão espiritual, mas um verdadeiro ser humano. A palavra foi encarnada. Jesus Cristo é a palavra encarnada de Deus, que traz vida eterna para aqueles que nele creem. É mais do que uma religião, é mais do que apenas um conjunto de regras e leis para você seguir. É uma experiência, é uma vida eterna. O coração e a mente humana
não podem compreender as coisas espirituais. É por isso que nós precisamos ter o Espírito de Deus dentro de nós. É por isso que nós precisamos ter Jesus habitando em nós. A Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. E nem se quisesse, não pode, porque elas se discernem espiritualmente. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então, quando você se deparar com pessoas intelectuais, talvez na sua faculdade, você vai se deparar com pessoas, professores e outros, que vão querer discutir sobre a fé, para tentar destruir sua crença. E você não precisa ser um intelectual para saber essas verdades. A verdade que nós temos, ela habita em nós, porque é o próprio Deus que veio morar em nós. Ele é a palavra da verdade. E se você tiver argumento, quiser discutir, discuta. Faça ser conhecida a sua fé. Mas se você não estiver preparado para discutir com ele, não se importe com a discussão dele, porque o que importa é o que você tem dentro de você, a vida de Deus que habita em você. Aleluia! É isso que nós temos. Eu não sou da Igreja da Paz, eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus. A expressão que o João fala, o que vimos e ouvimos, declaramos, é um testemunho de que eles andaram com Jesus. Ele diz, nossos olhos viram ele. Eu não estou falando de uma doutrina que eu ouvi falar por aí, de um pensamento, mas nós andamos com ele, e ele é o Cristo, o Filho de Deus. Você tem que ter essa convicção. Eu fico pensando se não tivesse mais como abrir as igrejas. Você sabia que a gente correu o risco de não abrir mais? Como ia ser a sua fé? Qual é o nível da sua convicção? Às vezes eu fico, irmãos, pasmo de ver uma coisa. Você chega com um irmão e fala assim, irmão, eu queria só te instruir, que eu acho que isso que você está fazendo não é muito correto com a palavra de Deus, quero te ajudar. E o irmão, mas o fulano também faz, o outro também faz, aquele outro também faz. Meu Deus, onde está a convicção de fé? Se o seu pastor desviar, você também desvia? Se a igreja não tiver mais culto, você vai sair da fé? Qual é o tamanho da sua convicção? Qual é a profundidade da sua fé? Você tem que ter experiências com Deus. Você não pode sobreviver das informações que os outros passam. Aqui da igreja nós abrimos a Bíblia. Nós estamos falando aqui, inclusive, para aqueles que pensam que a gente não usa a Bíblia porque está usando o iPad. Deixa eu falar, é a mesma Bíblia. A gente só copia para cá para ficar mais fácil de manusear. Mas é a mesma Bíblia. E nós aqui pegamos um texto desse, discorremos alguma coisa e dizemos, irmãos, a palavra de Deus diz isso, mas isso não é suficiente para você viver. Você e eu, pegar a Bíblia em casa e eu vou começar a me encher dessa palavra, eu vou me encharcar dela, para que eu possa viver a vida de Deus e continuar firme nesse mundo. Experiência de vida. O verdadeiro cristianismo é uma experiência, não é um ensinamento, amém? Quantos aqui estão desejosos de andar com Deus todo dia? Aleluia. Eu também desejo cada dia mais me aproximar dele. No versículo 4 de 1 João, diz o seguinte: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. João desejava que aquela igreja, ao invés de ficar discutindo regrinhas e crenças, eles queriam que eles desfrutassem da alegria de saber que eles têm a vida eterna. Sabe, irmãos, a cor da igreja não é importante, do prédio. A roupa que você veste não é mais importante. Se está combinando ou não, também não é importante. O mais importante é que eu e você temos a vida eterna em Cristo Jesus. E nós só vamos saber o real valor disso, sabe, quando chega na hora da morte. Quem aqui já andou assim tão mal que o médico disse, olha, teu caso, acho que só Deus. Às vezes o médico parece que vai dizer assim, parece que nem Deus, né? Mas quem já passou, chegou à beira da morte, teve uma doença grave que o médico estava quase desenganando você? Teve alguém aqui que já passou por isso? Nessas horas, faz toda a diferença você saber que você tem a vida eterna. Você fala, eu não queria ir agora, Deus. Você talvez ora silenciosamente, mas se o Senhor me levar, fica tranquilo, eu vou ficar tranquilo, eu não vou ter preocupação nenhuma, porque eu sei que meus pecados estão perdoados. Eu sei que meus pecados estão perdoados. A maior alegria que há
é alguém saber que os seus pecados estão perdoados. E isso é possível a gente viver assim. No versículo 5 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Irmãos, trevas falam de ausência de clareza, falam de coisas ocultas, fala de vida dupla. Você é uma coisa, mas não podemos confiar porque você parece outra. E eu não estou falando isso aqui para dar uma bronca em vocês, porque eu acho que vocês são as melhores pessoas que existem em Boa Vista. Vocês são cheios do Espírito Santo, vocês amam a palavra de Deus. Eu estou falando para a gente passar isso para os outros, para a gente tomar posse para nós mesmos e discipular pessoas para fazê-los crer dessa forma também. Amém? Então, Deus é luz e não há trevas nenhuma dele. Portanto, não condiz com a vida de um cristão andar nas trevas, falando coisas escondidas, fazendo negócios escusos, sabe, sonegando imposto, fazendo coisas que não podem ser publicadas. Quando alguém chega para ti, Francisco, e diz assim: eu queria falar um negócio para ti sobre o fulano de tal, mas olha, você não pode contar para ninguém. Não aceite ouvir isso. Isso é trevas. A Bíblia diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso vem do cão, vem do maligno, né? Está escrito. Quando você falar uma coisa, pode escrever, porque isso é a verdade. Eu estava educando meus filhos dizendo: você tem que falar a verdade, você não tem que ter medo. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que tem é você ser transparente. Você chegar e dizer: pai, sabe aquilo que o Senhor disse para eu não fazer? Pois é, eu fiz, fui mal, pai, me perdoa, me ajuda, eu quero mudar. E você é perdoado. Qual é o pai que não perdoa seu filho? E Deus perdoa também toda vez que você se arrepende e confessa. Aleluia. Você vai dando manutenção na sua vida cristã, pedindo perdão de Deus, se corrigindo, e à medida que o tempo passa, você vai se aperfeiçoando em Deus. Isso é muito maravilhoso. O versículo 6 de 1 João diz, 1 João capítulo 1, versículo 6, que nós estamos lendo: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso não precisa nem de explicação, né? Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Foi o versículo anterior. Agora diz: se a gente diz que anda com ele e está nas trevas, é uma mentira nossa. Porque quem está com ele não anda nas trevas. E deixa eu te falar uma coisa: trevas não existe. O que existe é a ausência de luz. Você não precisa ficar se degladiando com o pecado, brigando, se esforçando para deixar o pecado. Você só precisa se apaixonar por Deus, se aproximar da luz, e as trevas vão perdendo sentido na nossa vida. É isso que nós precisamos: nos aproximar de Deus, nos encher da palavra. Sabe, quando você acorda de manhã, você pega a palavra, você busca Deus. Sabe, eu quero te aconselhar todo dia, antes de sair para o trabalho, ao levantar, tenha um tempo com Deus. Fala: Deus, me perdoa dos meus pecados, me dá esse dia de vitória, me ajude a ser correto nesse dia. E você sai cantando louvores. Tudo vai se abrir na sua vida. Satanás não vai ter vantagem na sua vida. As tentações que vierem, você vai tirar de letra, porque você está cheio de Deus. E o outro conselho é: quando você chegar em casa, antes de dormir, você tem um tempo para meditar e pensa em todas as ações daquele dia, com quem você falou, e se cometeu algum erro, peça perdão de Deus na hora e vá dormir com seus pecados perdoados. Aleluia. Vá dormir com seus pecados perdoados. Você vai ver que vai ser uma noite de sono gostosa demais. E você vai dizer antes de dormir: Deus, se o Senhor quiser que eu já vá, se quiser me buscar meia-noite, 1 hora da madrugada, se eu estiver dormindo, não tem problemas, porque eu sei que eu estou com meus pecados perdoados. Eu sei que vou parar com o Senhor. E Deus nem quer despedir uma pessoa assim. Deus quer contar com essas pessoas que vivem assim para conquistar os outros. Talvez você vai viver mais anos, porque Deus vai querer te usar nessa terra para a glória dele. Versículo 7. Se porém, eu quero repetir o 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7.
se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, irmãos, que maravilha. Olha o benefício, a vantagem de andar na luz, o benefício de ser transparente, o benefício de ser alguém que confessa seus pecados, alguém que se conserta todo dia. A Bíblia diz que vai ter comunhão com as pessoas, você vai conviver bem com todo mundo, e ainda de saldo, os seus pecados serão perdoados. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Alabi, quando tu converteu, tu já era adulto, né? Se tu soubesse dessa verdade, tu já tinha convertido muito antes, não tinha? A gente entende por que as pessoas lá fora ainda não convertem. É porque talvez falta nós levarmos um evangelho de vida para elas, nós apresentarmos para ela uma vida transformada pelo Espírito Santo, porque todo mundo está desejando ter essa vida que nós temos. Mas eu não consigo entender que uma pessoa é inteligente se ela segue Jesus, sabe dessas verdades e depois abandona e sai e desvia. Eu não consigo entender, porque não é inteligente sair dessa proteção de Deus, sair dessa vida tranquila, de paz, de saber dizer: pode ir lá na minha casa que eu sou o que eu sou aqui, pode vir aqui na minha casa, ou pode ir na casa do outro, tem uma comunhão, eu quero me juntar com vocês, pode vir, porque eu sou um livro aberto, sabe, não tem ninguém tendo que se esconder. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não fica nem a má fama, Ele purifica tudo, sabe, até os outros podem falar, mas Deus é que interessa. O que importa é a opinião de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Aleluia. O versículo 8 diz: se dissermos, olha só, é uma jogada aqui. Primeiro diz: se você diz que anda com Deus e está em trevas, está errado, está mentindo. Mas se você andar na luz mesmo, você tem comunhão com todos, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Eu penso que Deus está dizendo assim: não finge não, seja verdadeiro, admite que você erra, admite todo dia diante de Deus: eu preciso desesperadamente do Senhor, se o Senhor não me ajudar, não tem como eu seguir em frente, eu preciso do Senhor, eu erro. Davi, sabe o que Davi orava? Davi dizia: Deus, eu tenho a tendência de ser assim mesmo, Deus, esse pecado está sendo repetido na minha vida, mas tem misericórdia de mim. Irmãos, Deus tem maior prazer de estender a mão e perdoar aquele que está querendo abandonar o pecado, mas não tem lucro aquele que tenta esconder, aquele que tenta fingir. Deus está dizendo: se você disser que não tem pecado, está enganando a si mesmo. Deus está dizendo: eu sei que vocês pecam, não tenta me enganar não. Tem gente que diz, né, me engana que eu gosto. Deus não gosta, e nem pode enganar mesmo Deus. Então o caminho da vida cristã é o caminho da humildade, da gente admitir: eu sou ruim mesmo, sabe? Às vezes tem pessoas que não querem manter uma aparência, eles querem manter uma aparência, então eles não querem se misturar. Isso é um péssimo sinal, porque quem é filho de Deus e anda na luz tem comunhão com todos, se dá bem com todo mundo, e por cima, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Agora, olha esse versículo, é um atrás do outro. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Você quer andar perdoado todo dia? Tipo, sem dever nada para Deus? Confesse seus pecados a Ele. Pastor, mas eu confessei ontem, mas hoje eu fiz de novo. Confesse de novo. Pastor, eu estou confessando, mas continuo repetindo. Então procure uma ajuda de alguém para te ajudar nessa repetição, porque isso aí não é normal não. Mas o perdão dos pecados, se você estiver arrependido, quantas vezes você pedir perdão, Ele diz: Ele perdoa os seus pecados. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo. Por que Ele empenha a sua justiça? Por que Ele diz fidelidade e justiça? Está ligado a isso aqui. Eu ousaria dizer o seguinte: esse versículo poderia ter sido entendido também assim: se nós confessássemos
os nossos pecados, e Deus não quisesse perdoar, Deus consideraria isso, não eu, longe de mim considerar, mas Deus consideraria isso um ato de injustiça. Sabe por quê? Senão ele não botava justiça aqui. Ele é fiel e justo para perdoar. Irmãos, o perdão em si não é justo, porque justiça é você pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Você sabia que essa regra foi inventada quando não tinha sistema judiciário, quando não tinha leis ainda, o povo estava vivendo assim uma tribo meio no mundo aí, e era olho por olho, dente por dente. Parece que era tão mal, mas era o melhor que eles tinham de justiça, porque a tendência do ser humano era o seguinte: imagina que alguém lá na rua quebrou o braço desse menino, o pai dele ia lá matar o cara que quebrou o braço dele, era desproporcional, mas não, quebra só o braço do outro que quebrou dele. Era justiça isso. Olho por olho, dente por dente. Quebrou o dente do outro, então vai lá, quebra o dente dele também, fica quite. Porque a tendência do ser humano é querer matar, fazer mais. E Deus já estava mostrando o princípio da justiça. Então, se matou, tem que morrer, é verdade. Nós morremos por causa do pecado, e Jesus, para nos resgatar, morreu em nosso lugar, pagou com a vida dele, ele doou seu sangue, ele se entregou por nós, e agora Deus considera justiça, dá perdão para todo que se arrepende, porque o sangue de Jesus foi derramado e não pode ser desprezado. Amém, irmãos? Perdão de Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha o perigo da gente mentir, da gente se dar uma de aparência de bom e continuar fazendo as coisas erradas. Nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque Deus diz que não há um justo no mundo, nenhum sequer. E quando nós dizemos que nós não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. É isso que o texto está dizendo, fazemos-lo mentiroso. Esse lo aí é a conexão com Deus. Nós temos que ter uma atitude de humildade. Quem dera que todo mundo, ao chegar na igreja, eu também, tivesse um livrão aqui, né, pastora Miriam? Para a gente, cada um vir aqui escrever os pecados da semana. Você sabia que tem uma igreja, se eu não me engano é nas Filipinas, que as células deles é assim, porque eles seguem, arrisca aquele versículo lá: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Eles dizem que quando a pessoa chega na célula, tem alguém no portão, na porta, o recepcionista, né? O diácono da célula, com um bloquinho de papel e caneta. Aí cada pessoa que chega: oi irmão, seja bem-vindo, pega aqui esse papelzinho, essa caneta, anote todos os pecados que você cometeu essa semana e guarde para a ocasião da célula. E ele dá para todo mundo, e todo mundo vai anotar: essa semana eu bati na minha mulher. Eita, vou ter que falar, vou ter que botar no papel: eu bati na minha esposa, fumei escondido, tive pensamentos horríveis de traição. Escrevia tudo. Aí na hora da reunião, cada um vai ler o seu, publicamente, e vão orar por ele. Eles dizem que existe uma cumplicidade, que cada membro age como um anticorpo, como uma defesa, e todo mundo vem para cima daquele irmão, orando por ele, chorando com ele. Mas quando ele se sente liberto, quando ele diz: agora confessei, estou perdoado, todo mundo se alegra e faz uma grande festa. Seria bom de fazer isso aqui, né? Não seria prejudicial, não, seria muito proveitoso. Mas Deus não exige também isso da gente. Ele disse: você faça isso na sua casa todo dia, no seu tempo sozinho com Deus. Vá para um lugar, feche a porta e fale com Deus, peça perdão, se conserte diante dele. Se dissermos que não temos pecado, estamos fazendo Deus mentiroso. Não adianta fingir diante de Deus. Capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1 em diante. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Olha só, ele está dizendo: sabe por que eu escrevi isso?
para vocês não pecarem. Aqui tem toda a sabedoria de Deus. Se vocês estudarem a minha palavra, vocês vão descobrir minha vontade. E aí, na hora que você está prestes a tomar uma decisão e você consultar a palavra, você não vai errar. Mas se porventura, ainda assim, vocês errarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Só precisa de advogado quem tem uma demanda para resolver. Só precisa de advogado quem tem uma falha, está sendo questionado na justiça. Deus está dizendo, ainda que vocês falhem, eu escrevi isso aqui para ajudar vocês, para evitar errar. Mas se errar, Deus dá a sua palavra, nós temos um advogado. É isso que é ser crente, é isso que é seguir Jesus. Você tem um advogado para recorrer às suas causas, para sanar as suas causas todo dia. Nós precisamos viver assim, irmãos. Deus não exige perfeição de ninguém nessa terra, até porque Ele sabe que ninguém pode ser perfeito, no sentido de que nós somos pó, estamos nessa natureza terrena aqui, mas Ele diz, faça tudo para viver o melhor, e se ainda faltar alguma coisa, o seu advogado resolve por você. Aleluia, aleluia. Agora, olha o próximo versículo, o 2. Primeiro fala assim, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aí olha o versículo 2 diz, e Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro. Isso traz sobre nós um desejo, uma responsabilidade de sermos agente desse evangelho de boa notícia para todas as pessoas, porque o perdão dos pecados não é só para os crentes, o perdão dos pecados não é só para quem está nas igrejas, na verdade Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Deus deseja salvar o mundo inteiro. Agora, você sabe o que é propiciação? Ele está dizendo que Ele é um advogado, e também Ele é propiciação. Eu fui pesquisar o que é propiciação no dicionário. Propiciação é você fazer lançar mão de um ato sacrificial para satisfazer a justiça em favor de outro. Tipo assim, se a justiça condenasse o Alami a pagar uma multa de 1 milhão, se não pagar, tem pena de morte. Ele tem um prazo para pagar, e ele não pode pagar. E se eu chegasse aqui, e eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, e vou mobilizar gente, e vou atrás, e nós vamos fazer até sacrifícios, e nós vamos conseguir esse 1 milhão, vamos pagar a dívida dele, e dizer, está aqui o pagamento pela multa dele, libera ele. Isso é propiciação, esse ato sacrificial, que não chega nem aos pés do que Jesus fez. A Bíblia diz que Ele não só que Ele foi, nem que Ele era, mas diz que Ele é propiciação. Ainda hoje, Jesus está ao lado do trono de Deus, e quando qualquer um de vocês comete um pecado, e se arrepende, e diz, Deus tem misericórdia, Jesus está lá com o sangue dele, dizendo, Pai, esse aqui é um daqueles por quem eu morri, Ele me aceitou. Propiciação é isso, o meu sacrifício, Pai, foi por ele e por ela. E Deus diz, está perdoado. Deus diz, está perdoado. Cara, isso é a maior notícia do universo. Jesus ainda hoje está lá, diante de Deus, sendo propiciação pelos nossos pecados. Nós temos muitas vezes ouvido um evangelho de pressão, de acusação. E você tem que lutar. Se você não deixa esse pecado, então você não vai conseguir ser um bom crente. Pode até não conseguir ser um bom crente mesmo, mas se você andar com Deus, você vai desfrutar do perdão dos pecados, da vida eterna com Ele. A vida cristã é isso, não é uma pressão. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ora, versículo 3, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Isso aqui, para muitos, eles pensam, está vendo? Tem que ser puro, se não obedecer todo o mandamento, não vai para o céu. Não, irmãos,
Ele está dizendo que guardar os mandamentos é você ter um compromisso. Essa é uma verdade que você jamais vai negar, que você jamais vai desprezar, e você vai viver buscando nisso aqui na palavra de Deus, que é os mandamentos de Deus, procurando se encaixar, e mesmo que você não consiga fazer tudo certo, mas você jamais vai se apartar dessa palavra. Se você guarda o mandamento de Deus no seu coração, você tem diante de Deus a vida eterna, a Bíblia diz. Você será preservado. Aquele que não guarda os seus mandamentos não está andando com Deus. Mas aquele que guarda os seus mandamentos, o versículo 5 diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Versículo 6: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Como foi que Jesus andou? Fazendo bem a todos e liberando perdão para todos. Você tem perdoado as pessoas à sua volta? O principal obstáculo para a gente ser um corpo unido de Cristo é que nós temos dificuldade de perdoar, que nós temos dificuldade de ser bondosos como Jesus é bondoso, que nós somos egoístas e nós lutamos só pelos nossos próprios interesses. Se nós estivéssemos aqui dizendo, vou gastar minha vida em prol dos outros, isso já mudaria completamente a nossa história. O versículo 7 diz: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio ouviste ou tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Eu fui procurar, que palavra é essa? Ele está dizendo que esse mandamento, amar uns aos outros, amar como a ti mesmo, não é um mandamento novo. Ele diz, é um mandamento antigo. A gente pensa que lá no Antigo Testamento Deus era carrasco, Deus era muito mau, porque você não conhecia a realidade do povo de Israel. Irmãos, o povo de Israel afrontava a Deus, fazia coisas terríveis que Deus disse para não fazer, e eles faziam, e quando vinha o castigo, quando uma nação inimiga chegava e levava eles todos para o cativeiro, destruía a cidade deles, lá no cativeiro eles clamavam, Deus tem misericórdia, e Deus prontamente levantava um profeta e ia lá para salvar o povo. Deus sempre foi muito amoroso. Deus sempre foi muito amoroso. E esse texto que ele diz aqui, que desde a antiguidade, esse amor de Deus já estava presente. Olha aqui, em Levítico capítulo 19, versículo 18, o terceiro livro do Antigo Testamento, Levítico 19, 18 diz, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Deus está dizendo, sou eu que estou dizendo. Nós costumamos achar que só o Novo Testamento que fala de amor, mas a Bíblia diz que desde o princípio Deus nos amou. Quando Adão pecou, Adão e Eva desobedeceram, Deus veio Ele mesmo e matou um animal, fez um sacrifício para tirar a nudez de Adão e Eva. Até ter expulsado Adão do jardim foi um ato de amor. Porque a Bíblia diz, se ele continuasse no jardim e comesse do fruto da vida, eles não iam mais morrer, iam ficar eternamente no pecado que eles estavam. E Deus, para proteger ele, para dar uma chance, porque Deus tinha um plano em mente, eu vou começar uma nação com Abraão, e dessa nação vai nascer o Salvador, o meu filho vai poder ir ao mundo e perdoar os pecados de todos eles. Isso é amor de Deus por nós. Isso é amor de Deus, desde a antiguidade. Nós nascemos numa era maravilhosa, a era em que esse amor desde a antiguidade foi revelado em Jesus Cristo, e nós temos tido contato com Ele. O mandamento do amor já estava presente na antiga aliança. Versículo 8: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se nós dissemos que Deus é luz e Jesus é Deus e veio a esse mundo, então já está vivendo esse processo das trevas sendo dissipadas. Talvez você, por causa dos noticiários que você mais valoriza, por causa de tudo que a gente vê nesse mundo, a gente chega até a pensar que parece que a igreja vai se acabar, parece que as coisas boas de Deus vão sumir, parece que o mundo não vai ter jeito. Mas eu quero que você saiba, desde que Jesus veio ao mundo, cada um de nós que carregamos esse Jesus é uma luz que está se espalhando e expulsando as trevas desse mundo.
Cada pessoa que recebe Jesus como Senhor da sua vida é uma luz que vai para dentro de mais uma família. E quando ele vai para o seu trabalho, para todo lugar, essa luz vai brilhando e vai expulsando as trevas. Se Jesus já veio, se Deus é luz e Cristo veio ao mundo, isso significa que as trevas do pecado, dessa era, já estão recuando, porque a verdadeira luz já brilha. Aleluia. Quantos são portadores da luz aqui? Aleluia. Por onde você andar, a luz de Deus deve brilhar. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Os relacionamentos com companheiros cristãos são indicadores importantes que apontam se alguém está andando na luz ou não. Se você consegue, tem prazer de estar juntos, é bem possível que agora algumas pessoas que assistiram os cultos, que participaram dos cultos nas suas casas, pela televisão, pelo YouTube, talvez estão dizendo, eu não quero mais ir para a igreja não, está tão bom assistindo aqui. Não pode ser assim. Porque vida cristã não é você assistir alguma coisa. Vida cristã não é você receber um ensinamento. Vida cristã é relacionamento. É quando nós nos tornamos um só corpo. Igual nós fizemos agora há pouco. Oramos aqui pela filha da irmã Luína. Sabe, todos nós nos unimos para orar por alguém. O Arson estava aqui no culto da manhã. O Arson foi à beira da morte, estava internado até ontem ou anteontem, passou muito mal, e a igreja orou por ele, e hoje ele estava aqui na frente, e nós oramos, toda a igreja estendeu a mão com agradecimento, investindo na vida dele, dizendo, graças a Deus que curou nosso irmão. Se você não tem prazer de andar com os irmãos, então tem alguma coisa errada, e não é com a igreja, é com você que não gosta. Porque o verdadeiro cristão, ele vive o Espírito de Deus que habita em mim, que habita nela, que habita nele, que habita no outro. Isso nos une, faz um só corpo. Estrangeiros e nacionais, ricos e pobres, pretos e brancos, todos se tornam um só quando vem para Cristo. Aleluia! Isso é muito maravilhoso. Versículo 9, aquele que já li isso, né? Versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço nenhum. Quem anda na luz não é uma pessoa complicada. Não é uma pessoa complicada. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se todo grupo que você se envolve, você tem problemas e tem que sair para procurar outro, se manque. Observe que o problema deve ser você e não o grupo. Tem gente que troca de lugar toda hora, para outra igreja, para tudo não sei o quê, e sabe, e não acha o seu lugar. Será que você não desconfia que é você que está com problema de relacionamento? Será que você não desconfia que talvez é você que não está vivendo no mesmo espírito que os demais? Ah, pastor, mas é porque tem erro. Todo lugar tem erro. Não existe, nem vai existir uma igreja perfeita, só quando estiver no céu. Aí vai ser perfeito. Enquanto nós estamos nessa terra, o que garante que a gente é aceito por Deus não é porque a gente é melhor. O que garante que a gente é aceito por Deus não é porque a gente deixou de fumar, de beber, de bater na mulher. O que garante nós sermos aceitos por Deus é o sacrifício de Jesus na cruz e o nome dele que está sobre a igreja. Eu e você fazemos parte disso, amém? Quantos são perdoados em Cristo aqui? Aleluia. Isso é maravilhoso. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia o seu irmão até agora está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Você sabia que a maioria das divisões das pessoas se debandarem é por falta de perdão, mágoas no coração? A Bíblia diz, se alguém odeia o seu irmão, está cego. As trevas cegaram. É como se você diz assim, o Francisco fez mal para mim, então eu escrevo o nome do Francisco numa venda e põe nos meus olhos, e eu só vejo o Francisco. Todo dia eu acordo, levanto, vou para o trabalho, vou dormir pensando, aquele desgraçado fez mal para mim, e você perde a visão, você perde os sonhos, você não tem mais vontade de viver, porque as trevas cegam você. Mas aquele que anda na luz vive em comunhão com todos, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Então quem odeia seu irmão anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque foi cegado pelas trevas.
E agora esse versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Esses filhinhos são os novos convertidos. Hoje 4 pessoas converteram no culto das 5. Eu poderia ter dito para elas assim: ei, vocês que converteram hoje, seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus, não é porque você merece. Mas ele fala aqui no próximo: pais. E voltando aqui sobre o nome de Jesus, em Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele fala: pais, no versículo 13, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Irmãos, aquele que é desde o princípio, nos faz lembrar do princípio. Deus, lá no princípio de Gênesis, o livro da história de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E em João, no capítulo 1, versículo 1, quando vai apresentar Jesus, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele veio habitar entre nós. Aleluia! Que maravilha, que maravilha. Versículo 14, estamos caminhando para o lado do fim. Versículo 14 diz: filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vocês, e vocês já venceram o maligno. Vocês já venceram o maligno. O maligno não tem poder sobre sua vida. Aleluia. Versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando a Bíblia fala as coisas que há no mundo, não está se referindo a objetos materiais, como possuir um carro. Deus não é contra você comprar um carro novo, se você puder. Deus não é contra você ter uma roupa nova, ter uma boa casa. Deus não é contra ter coisas. Ele é contra você fazer disso o seu ídolo, o seu Deus, aquilo que é mais importante. Ele está falando de coisas que sugam o seu amor interior, porque era para ser do Pai, e botar nas coisas. Ele encerra esse texto de 1 João, capítulo 5, 21, dizendo: filhinhos, guardai-vos nos ídolos. Ou seja, tenha cuidado para nada tomar seu coração, porque você deve amar a Deus acima de tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e que nada substitua esse amor no seu coração por Deus. Versículos 16 e 17 é o último. 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o versículo 17 diz: ora, o mundo passa bem como sua concupiscência, porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia. Mesmo quando você morrer, sair dessa terra, você vai continuar existindo no reino de Deus para sempre. Aleluia. Eu quero, nesse momento, só repetir o versículo de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nenhuma pessoa que tem razão para desviar e deixar Deus, mesmo que seus pecados sejam o mais grave possível, nada compete com o sangue de Jesus. Nada é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Nada é mais poderoso do que o amor de Deus. Nada é mais poderoso do que a justiça de Deus, que foi apresentada através de Jesus na cruz por nós. O Espírito Santo é o nosso auxiliador, a Bíblia diz. Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Quem não admite fraqueza, perde. Mas quem admite fraqueza, recebe o auxílio do Espírito Santo. Recebe ajuda. Aleluia. Eu quero fazer uma oração com você. Se tiver alguém entregando sua vida para Jesus,
Você quer hoje começar essa caminhada com Jesus? Levante sua mão, quero orar com você. Você vai ficar aí mesmo, onde você está, e eu vou orar por você daqui. Você está entregando sua vida para Jesus hoje? Tem alguém? Se tiver, levante a mão assim para a gente ver. Amém. Vocês todos que fazem parte já da igreja, você diz: eu quero renovar minha fé, eu quero viver isso todos os dias. Levante sua mão todos e faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que me diz quem eu sou e mostra que eu tenho direito à vida eterna, que eu tenho perdão dos meus pecados, que se eu ainda falhar e confessar os meus pecados, o Senhor me perdoa, me purifica. Eu tenho um advogado junto ao Pai. Eu reafirmo minha decisão de continuar te seguindo para todo sempre. Amém, amém, aleluia. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, com a sua casa, com tudo que pertence a você, em nome de Jesus.